Pessoal, tudo bem? Vou fazer um vídeo bem rápido aqui de como que usa a nossa ferramenta, né? A gente tem bastante ferramenta aqui dentro do site. Vamos tentar ser bem sucinto aqui para todo mundo conseguir ver esse vídeo de forma rápida, né? E pegar essas informações. Então, quando a gente abre o site wsclima.com.br, a gente cai nessa tela, né? Que é essa tela principal. E aqui do lado, onde está escrito mapa de chuva, aqui do lado esquerdo, embaixo, mapa de chuva 3 dias, quando a gente clica nele, a gente pode mudar as informações do mapa. Então a gente pode pôr temperatura, pode pôr a temperatura mínima de hoje, e quando a gente vai dando zoom no local de interesse nosso, a gente vai começando a ver as estações aqui. Tá? Então a gente tem todas essas informações, que é a temperatura máxima, amplitude, sensação térmica, velocidade do vento, rajada de vento. Interessante é essa chuva 7 dias aqui e chuva 30 dias, né? Aí a gente consegue ver o quanto choveu na nossa estação e nas outras estações ao redor também, tá? Aí aqui a gente pode colocar um mapa de satélite, ou então a gente pode deixar o mapa normal mesmo, tá? Então essa é a primeira tela aqui do nosso site. Quando a gente clica em cima de uma estação específica, a gente vai ter as informações da estação, né? Temperatura mínima, máxima, atual. E quando a gente clica em detalhes, a gente tem tudo resumido aqui, né? Do que está acontecendo na estação. A gente tem o parâmetro para pulverização aqui, se está adequado ou não, baseado no ΔT, que é a relação da temperatura, umidade e velocidade do vento. A gente tem a evapotranspiração do dia, também aqui, tá? E a gente também está colocando agora um risco de incêndio, para poder aparecer junto com a estação aqui, tá? Ele vai com base no que aconteceu nos últimos dias, né? Ele vai mostrar para a gente aqui se tem chance ou não de propagação de incêndio. Aqui embaixo a gente tem os gráficos, né? De temperatura, de chuva e os últimos 7 dias de chuva e temperatura. Aqui embaixo a gente tem uma previsão do tempo baseada em inteligência artificial, usando dados da estação e de um modelo meteorológico. Então ele faz a previsão do tempo baseada para o local da estação. Aqui a gente tem uma previsão do tempo de chuva para 15 dias e de vento para 15 dias. E aqui a gente tem no mapa aonde que a estação está instalada. Aí aqui em cima, do lado direito, a gente tem mapa, estações e membros. Quando eu clico na aba membros aqui, a gente vai precisar de um login e senha. Se vocês não tiverem, é só clicar em criar sua conta já. Você vai conseguir criar sua conta. E depois coloca manter logado e clica em login. Aí aqui a gente já vai ter os gráficos mais detalhados aqui dentro, né? A gente pode pegar qualquer estação aqui e gerar gráficos, né? De 24 horas, diário, semanal, últimos 7 dias, mensal, últimos 30 dias e anual. Então a gente coloca o ano que a gente quer e manda gerar o gráfico aqui. Ele vai gerar todas as informações gráficas, né? Temperatura, umidade, chuva, vento. Aqui vocês podem passar no mouse que ele vai dando, né? As temperaturas mínimas e máximas por dia, etc. Mesma coisa com a umidade, vento, chuva também, né? Taxa de chuva, chuva acumulada e a pressão atmosférica. E aqui a gente consegue exportar esses dados também com a planilha de Excel, tá? Quem quiser exportar. Então eu posso ver ela como anual, mas eu posso selecionar um dia específico também para ver ela como um dado diário, tá? Só daquele dia que eu selecionei. Então ficou bem legal essa ferramenta aqui. Aí aqui do lado eu já tenho aberto aqui, né, as abas do lado esquerdo. Aí eu tenho horas frio, né, que é ideal para frutas de clima temperado, que a gente consegue ter a somatória, né, de horas, por exemplo, de 0 a 12 graus, quantas horas eu tive durante o ano ou durante o mês com esse valor. Então eu consigo gerar também essas informações de forma bem simples e bem fácil, né? Então aqui eu tive 175 horas abaixo de 12 graus.
Então é bem interessante essa ferramenta também. Eu posso pôr o valor que eu quiser aqui, ó. Eu posso pôr entre -5 e 12, até 10, de 10 a -5, de 7,2. Então qualquer valor que eu colocar aqui, ele vai calcular para a gente essas informações, tá? É bem rápido também. E eu consigo ver essas informações por ano ou consigo ver por mês também, tá bom? Aqui no relatório mensal. Então eu vou selecionar a estação, vou selecionar o mês que eu quero ver os dados da estação e vou colocar buscar. Ele vai exibir para mim de forma bem fácil, né? Bem simples também, todas as informações que essa estação gerou ao longo do mês. Temperatura mínima, média, temperatura máxima, sensação térmica mínima, sensação térmica máxima, umidade média diária, chuva diária, rajada de vento, fotoperíodo, né? Que é a quantidade de sol que a gente teve durante o dia, a evapotranspiração também e o grau de crescimento, que é usado para muitas culturas. Então a gente tem todas essas informações aqui de forma simples e fácil também. E no relatório anual, né, a gente seleciona a estação e a gente vai ver aquela tabela, né, que a gente viu de dados mensais, mais uma tabela de dados anuais agora, com temperatura mínima, máxima e a chuva por mês, né, e a quantidade de chuva no ano. Então aqui eu tenho as temperaturas desde janeiro até setembro de 2025, mínima e máxima por dia, a média aqui embaixo, né, a mínima, a média, a máxima, a média e a temperatura média do mês, e aqui embaixo a quantidade de chuva em cada mês, e aqui no final a quantidade de chuva que eu tenho até agora no ano. Aqui quantos dias, né, abaixo de -5, de 0, de 5, de 10, de 15, e quantos dias acima de 20, 25, 30, 35. Aqui eu tenho a menor temperatura do ano, que é 1,1, a maior temperatura mínima do ano, a menor temperatura máxima e a maior temperatura máxima do ano também, tá? Aqui nos gráficos de chuva, eu clico na estação e mando ele gerar um gráfico para mim com a quantidade de chuva anual em forma de gráfico, tá? E a linha verde, ela vai indicar a climatologia do local, o quanto de chuva que era para chover, que era o normal chover para a região, e o quanto que a estação registrou. Então, por exemplo, o mês de março de 2025 aqui, ele teve uma média climatológica de 144 milímetros, mas choveu 161 milímetros. Então a chuva foi acima da média. Então a gente consegue ver essas informações todas em formato gráfico aqui também. Essa é uma ferramenta que a gente implantou agora também, né? Que é a ferramenta de alertas, onde eu posso criar os alertas, né? Posso criar alertas de temperatura, de chuva, de vento e receber esses alertas pelo WhatsApp. Então, por exemplo, eu vou criar aqui para vocês um alerta de temperatura mínima, né? Quando a temperatura baixar daquele valor que eu colocar aqui, eu vou receber um alerta. Então, selecionei, dei um nome, né? Que é a temperatura mínima. Vou selecionar uma estação, vou colocar o tipo de dado, temperatura. Vou colocar a forma de envio, WhatsApp. Vou colocar o meu telefone com 9. Coloquei o meu telefone, coloquei o intervalo de 1 hora e eu vou colocar uma regra. Eu quero que ele me avise quando a temperatura for abaixo de 3 graus. Então, é um aviso de temperatura mínima para essa estação aqui que eu selecionei. O dado é a temperatura, o envio é o WhatsApp, o telefone com DDD é o telefone que eu quero receber essas mensagens, né? O intervalo mínimo entre os alertas de 1 hora, então toda de 1 em 1 hora ele faz a verificação e a regra é abaixo de. Então, quando a temperatura cair abaixo de 3 graus, eu vou receber um alerta no meu WhatsApp avisando que a temperatura caiu. Então, esse alerta é legal, por quê? Porque o pessoal que mexe com irrigação para anti-gelo, né? Anti-geada, é bem interessante de poder usar essa ferramenta, porque a estação vai avisar ele a hora que começar a geada. Então, para a geada, a gente pode pôr temperatura de 4 graus aqui, de 5 graus e 3 graus.
que é quando a temperatura atinge esse valor que a gente está começando a ter a geada, tá bom? Então depois é só clicar em salvar aqui. Então e aqui do lado a gente consegue voltar no mapa também e ter essas estações novamente. Aqui em cima, em estações, do lado de mapa, eu vou ter os dados da estação em formato de card, né? Então aqui é interessante por quê? Porque eu consigo selecionar a estação que eu quero. No meio tem mais de 1000 estações, então se eu ficar procurando a minha estação aqui, vai ficar bem difícil de achar. Então o que eu venho aqui eu faço? Eu coloco por nome da cidade, né? Para ele poder mostrar de forma ordem alfabética. Encontro a minha estação aqui. Vou pegar, por exemplo, essa estação aqui de Itaporanga. A minha estação, por exemplo, é essa. Então o que eu vou fazer? Eu vou clicar nessa estrelinha aqui e colocar ela como favorito. Vocês podem ver que ela vai sumir daqui e ela vai ficar sempre aqui em cima, junto com as estações favoritas que eu tenho. Isso é bom porque na hora que eu entrar na aba membros novamente, dados diários, por exemplo, a estação favorita já vai estar aqui em cima. Então eu não preciso procurar ela toda aqui nessa lista. Então ela já vai estar aqui, é só eu colocar os dados e mandar procurar esses dados, tá? Então é bem mais fácil também. Então uma explicação rápida das estações, né? De como que funciona a nossa plataforma. Tem muita coisa para poder explorar aqui dentro, né? E é bem simples, né? Aqui eu abri essa estação para vocês verem que aqui ó, a gente já tem o período de fogo aqui, ó. Então, com base nas informações, usando um método alemão, a gente consegue estimar o período de incêndio na fazenda, no local que essa estação está instalada. Então é isso, pessoal. Dei uma passada bem rápida no site aqui. Espero que vocês gostem. Qualquer dúvida é só me falar que eu ajudo vocês aqui também, tá? Obrigado e até mais.